Nevou em mais de 20 cidades de Santa Catarina e você vai ver também na edição de hoje. Trânsito na Serra do Rio do Rastro vai ser liberado na noite dessa quinta-feira. O governo federal afirma que o Brasil não corre risco de racionamento ou apagão elétrico. O governo estuda reduzir o intervalo das vacinas da Pfizer. Especialistas falam sobre especulações de suposto efeito colateral da vacina contra a Covid-19. Instituto Butantan inicia nova fase de pesquisa após vacinação em massa. Em Criciúma, retomada a imunização com a primeira dose contra a Covid. O governo federal deve reestruturar e unificar programas sociais. E Prefeitura de Criciúma organiza mais um evento com ofertas de emprego. As notícias de Criciúma e do sul de Santa Catarina você confere a partir de agora. Está no ar a edição de hoje do Informe Região. Hoje é quinta-feira, 29 de julho de 2021. Para você que acompanha a TV Primavera, uma boa tarde. Noite gelada e com neve em Santa Catarina. Pelo menos 22 cidades catarinenses registraram o fenômeno na última madrugada. A onda de ar frio que passa pelo sul do país trouxe de presente a neve para mais de 20 cidades em Santa Catarina nesta quarta-feira. Na Serra Catarinense, a neve fez a alegria de turistas e moradores que foram para as ruas brincar com os flocos que caíram no fim da tarde e durante a noite. Os primeiros flocos de neve caíram na Serra Catarinense por volta das 5h30 da tarde. Os primeiros registros foram feitos em São Joaquim e em Bom Jardim da Serra. Na noite de quarta para quinta-feira, teve a presença de neve em várias cidades. Há registros do fenômeno em pelo menos 22 cidades. Curitibanos, Lages, São José do Cerrito, Bom Retiro, Urupema, São Joaquim, Urubici, Campos Novos, Palmeira, Painel, Rio Rufino, Celso Ramos, Fraiburgo, Rancho Queimado, Capinzal, Timbé do Sul, Campo Belo do Sul, Vargem, Zortea, Abdom Batista, Anita Garibaldi e Brunópolis. De acordo com a previsão da Defesa Civil, o frio intenso deve continuar em Santa Catarina nesta quinta e sexta-feira, mas a chance de neve reduz bastante a partir de agora. E o trânsito na Serra do Rio do Rastro está liberado a partir da noite de hoje. A Secretaria de Estado da Infraestrutura e Mobilidade fará uma pausa nas obras de contenção na Serra do Rio do Rastro, a SC 390, que estará aberta à visitação a partir das 7 horas da noite desta quinta-feira, até a próxima segunda-feira, às 7 horas da manhã. O titular da pasta, Tiago Vieira, explica que, com a previsão de frio intenso, a Polícia Militar Rodoviária está monitorando as condições da pista, principalmente prevenindo o congelamento da rodovia. Equipes trabalham colocando sal na via também na Serra do Corvo Branco, a SC 370. As medidas têm o objetivo de garantir a visitação segura nas serras, com a possibilidade de queda brusca das temperaturas. Ainda assim, autoridades recomendam atenção ao trafegar nas pistas. O ministro de Minas e Energia afirmou nesta quarta-feira que o Brasil não corre risco de racionamento ou de apagão elétrico por conta da crise hídrica. Segundo ele, desde o ano passado, quando foi observada uma redução no volume de chuvas no país, o governo vem acompanhando a situação e adotando as medidas necessárias para garantir o fornecimento de energia para todo o Brasil. O Brasil está enfrentando uma grande crise hídrica em decorrência da maior estiagem dos últimos 91 anos. No início do ano passado, 6 dos 7 reservatórios que abasteciam a Grande São Paulo estavam com mais de 85% de seus níveis máximos. Bento Albuquerque disse que a pasta tem atuado em conjunto com outros atores, como governos estaduais, operadores do setor de energia e também o parlamento, para buscar saídas para a crise no setor. Segundo o operador nacional do sistema elétrico, o país passa pela pior crise hidrológica desde 1930. No final de junho, o governo editou uma medida provisória para criar a Câmara de Regras Excepcionais para a Gestão Hidroenergética, a CREG. Primeiro, nós estamos trabalhando com bastante transparência e as medidas estão sendo adotadas desde que percebemos que tínhamos a menor afluência dos últimos 91 anos. E isso foi observado em outubro do ano passado. Então, desde então, estamos adotando medidas para que nós possamos preservar os nossos reservatórios
e que tenhamos todas as condições por passar por esse momento de escassez hídrica e chegarmos em 2022 em melhores condições. O Brasil voltou a crescer, a economia está voltando à sua atividade normal e a energia, como vocês aqui falaram inicialmente, é essencial para qualquer país, principalmente para um país com o potencial que o Brasil tem em se desenvolver. Entre as atribuições do grupo presidido por Albuquerque está determinar alterações na vazão dos reservatórios das usinas hidrelétricas do país, envolvendo definições para limites de uso, armazenamento e vazão. O ministro de Minas e Energia disse ainda que entre as ações que estão sendo adotadas está o uso de todas as fontes de energias disponíveis, como as termoelétricas, que têm um custo de acionamento mais caro. Nessa quarta-feira, o ministro participou da reinauguração de uma dessas usinas, a usina termoelétrica William Marjona, em Campo Grande, no estado do Mato Grosso do Sul. A seguir, Criciúma retoma a vacinação da primeira dose contra a Covid-19. Um levantamento realizado pela Fiocruz apontou que as mortes por Covid estão em queda, mas o número de casos continua crescendo. O novo boletim da Fundação Oswaldo Cruz informou que o número de mortes devido à Covid-19 está em tendência de queda no Brasil. Mas o de casos confirmados continua crescendo. Em mais uma semana, a tendência é de queda no número de óbitos e nos indicadores de ocupação de leitos de UTI Covid-19 para adultos no SUS. Por outro lado, foi registrado um aumento no número de casos no mesmo período. O levantamento indicou que Goiás e também o Distrito Federal ainda estão em zona de alerta para a disponibilidade de leitos de unidade de terapia intensiva, com ocupação acima de 80%. Outros 16 estados estão fora da área crítica para o atendimento, ou seja, abaixo de 60%, e 9 estão na zona intermediária, entre 60% e 80%. Entre as capitais, o Rio de Janeiro, Goiânia e Brasília são as únicas com a taxa de ocupação de leitos de UTI da Covid-19 superiores a 80%. Apesar dos resultados, a Fiocruz alerta que não é hora de relaxar, já que os números de casos e também de óbitos diários ainda estão em patamar muito alto. A variante Delta e a chegada de mais vacinas levaram o governo a estudar o período mais curto de intervalo na aplicação das doses da vacina da Pfizer. A secretária extraordinária de enfrentamento à Covid do Ministério da Saúde, Rosana Leite, afirmou que a pasta está avaliando reduzir o intervalo entre as doses da vacina da Pfizer dos atuais 90 dias para 21 dias, conforme propõe a bula. O grupo técnico do Programa Nacional de Imunizações optou por fazer um espaço mais alargado naquele primeiro momento para poder avançar na primeira dose. Mas agora, como as vacinas da Pfizer estão chegando em um volume maior, é possível mudar essa estratégia. Atualmente, o Ministério pratica o intervalo de 90 dias. Segundo Rosana, a preocupação com a variante Delta e a previsão de chegada de remessas maiores da vacina levam o Ministério a analisar a possibilidade de diminuir o espaço entre as doses. O Ministério da Saúde decidiu orientar grávidas e mulheres que deram à luz recentemente que receberam a primeira dose da vacina AstraZeneca a se vacinarem com a segunda dose da Pfizer. Em casos excepcionais, elas podem tomar também a Coronavac. Falando em vacina, vamos falar de uma situação curiosa que viralizou em todo o mundo. Você já ouviu falar de objetos metálicos, principalmente moedas, que ficam presos no braço de quem recebeu a vacina contra a Covid-19? O fato causou preocupação em muitos dos vacinados e até gerou algumas especulações. Para esclarecer o assunto, nossa reportagem conversou com especialistas e também com os laboratórios que produzem os imunizantes. A moeda está fixa no braço, parece até que foi colada. Isso passou a acontecer depois que a Aline tomou a vacina da Janssen contra a Covid-19. Olha, gente, eu já andei, entendeu? Já caminhei a casa toda e ela não cai.
e realmente parece que tá como se fosse um imã no meu braço. Muito estranho, né? O mesmo acontece no braço do Marco Antônio. Olha! Caramba, funciona mesmo, gente! Casos como esses têm sido divulgados na internet desde que teve início a vacinação contra a Covid-19. E não só no Brasil. Em vários lugares do mundo, pessoas mostram moedas e objetos metálicos colados no braço após serem imunizadas. Algumas até se assustaram com o fenômeno e chegaram a especular que a vacina causava magnetismo no corpo das pessoas. Fui fazer o teste, tô gravando com uma mão só, e ó... meio que fica como se fosse um imã, mas se eu tentar colocar em qualquer outro lugar, ó, viu? Ela cai. Gente, muito estranho isso. E o assunto causou tanta polêmica que até o governo do estado de São Paulo publicou esse comunicado nas redes sociais para informar que as vacinas não causam magnetismo, mas não explicou os motivos do fenômeno. Para entender por que isso acontece, nossa reportagem consultou especialistas. E o ponto de partida foram os laboratórios que produzem as vacinas. A Pfizer limitou-se a dizer que é falsa a informação de que a vacina causa algum tipo de magnetismo. Já a Fiocruz, que produz a vacina AstraZeneca, disse que a composição não possui ingredientes capazes de provocar efeito magnético no organismo. A fundação ressaltou que, embora a fórmula contenha cloreto de magnésio, que é um metal terroso, a substância não é capaz de gerar qualquer magnetismo. Por fim, o Butantan, responsável pela fabricação da Coronavac, fala que a vacina contém hidróxido de alumínio. Ressalta que a substância auxilia a produção dos anticorpos, mas não altera a proporção do metal no corpo. Segundo o laboratório, para acontecer a atração seria necessária uma força muito mais potente, como a dos aparelhos de ressonância nuclear. Nossa reportagem consultou também 3 especialistas de áreas diferentes para comentar as informações passadas pelos fabricantes. O professor de física Fernando Lang, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, analisou as fórmulas das vacinas. E normalmente o que a gente encontra na vacina nem é material, o metal que tem lá, como por exemplo o alumínio, tá? Hidróxido de alumínio, ele não tem efeitos magnéticos. Aliás, num comprimido, por exemplo, desses antiácidos do tipo Pepsamar, existe uma quantidade muitíssimo maior de hidróxido de alumínio do que a quantidade que eventualmente é colocado naquele conteúdo que vai ser injetado no nosso braço. Tá? E qualquer pessoa pode pegar um comprimido desses, tá? E testar com um ímã para ver que não tem nenhum efeito magnético. O infectologista Evaldo Stanislau de Araújo, do Hospital das Clínicas de São Paulo, também descartou a relação entre os casos e a vacinação, mas lembrou que a vacina está na fase 4, quando são analisadas as reações na população. E alguns sintomas que não se manifestaram durante as pesquisas podem aparecer agora. A fase 4 é do desenvolvimento de qualquer produto farmacêutico, de qualquer produto de pesquisa. Então é o que a gente chama fase 1, fase 2, fase 3, e depois que o produto é comercializado, qualquer um, ele entra na fase 4, que aí você tem esse produto em uso rotineiro e você começa a observar se alguma coisa que não tinha sido vista até então, ela pode surgir e se é significativa ou não. O epidemiologista Pedro Alau, da Universidade Federal de Pelotas, disse que as dúvidas da população são legítimas. O especialista afirmou que as pessoas não são obrigadas a ter conhecimentos de assuntos técnicos e cabe às autoridades passar as informações corretas. Às vezes, para nós que somos pesquisadores, algumas coisas podem parecer óbvias, mas as pessoas não têm obrigação nenhuma de saber. Assim como em outros assuntos, eu sou leigo. Tem alguns assuntos que eu... Então, assim, as pessoas não têm obrigação de saber. Então, o papel dos líderes é exatamente pegar as melhores informações e passarem para as pessoas. Procurada por nossa reportagem, a Anvisa informou em nota que os dados das vacinas, incluindo a fórmula de cada uma, estão disponíveis no portal do governo. Quem tiver dúvida, a sugestão é que procure as autoridades de saúde da sua cidade. Unidade básica de saúde, o postinho de saúde. Não sair procurando na internet informação, especialmente se forem em lugares tipo WhatsApp. Se as pessoas tiverem dúvidas, procurem sites confiáveis, Ministério da Saúde, Secretaria de Saúde, ou vão nos locais de saúde, tipo postinhos de saúde. Aí vocês vão ter boas informações e vão saber tomar as melhores decisões em relação à saúde de vocês. Eu posso dizer em relação à vacina,
é que para quem está com medo de efeito colateral, não tem que ter medo de efeito colateral de vacina, tem que ter medo da Covid, porque a Covid é muito mais séria e muito mais letal do que qualquer efeito colateral eventual de uma vacina. O Instituto Butantan deu início à nova fase do Projeto S em Serrana, no interior de São Paulo. Depois da vacinação em massa contra a Covid-19, agora deve analisar a imunidade a longo prazo. Na nova etapa do estudo, os pesquisadores do Instituto Butantan querem avaliar o tempo de imunidade garantida contra a Covid-19 aos moradores da cidade de Serrana. Essa fase deve envolver ao todo 6.300 voluntários de mais de 18 anos que receberam as 2 doses da vacina Coronavac. A pesquisa tem duração prevista de 1 ano e é restrita a voluntários que tenham recebido o imunizante por meio do Projeto S. Nesse tempo, os pesquisadores querem monitorar a soroconversão, ou seja, o período de desenvolvimento de anticorpos. Além disso, o projeto ainda tem o objetivo de avaliar a resposta imune celular e analisar o tempo de duração dessa resposta. Em relação à avaliação da resposta imune, além da produção de anticorpos, também deve ser medida a atividade de células de defesa, as células T, e de memória de longa vida. A condução do estudo deve ser acompanhada pelo Comitê de Ética em Pesquisa em Seres Humanos do Hospital das Clínicas da USP de Ribeirão Preto, também em São Paulo. Todo o material coletado em Serrana vai ser enviado ao Laboratório Estratégico de Diagnóstico do Instituto Butantan. Em Criciúma, a vacinação com a primeira dose contra a Covid-19 foi retomada nesta quinta-feira. Confira. Criciúma recebeu nesta quarta-feira pouco mais de 2.700 doses de vacina contra a Covid-19. Com isso, a aplicação da primeira dose do imunizante foi retomada. Nos últimos dias, as equipes de saúde estavam aplicando apenas segunda dose, enquanto aguardavam a chegada de mais vacinas. Pelas redes sociais, o prefeito do município falou sobre a retomada da vacinação e lamentou não poder ampliar para outros públicos, já que o número de doses encaminhadas a Criciúma é baixo. Recebemos agora 2.756 doses. Para a primeira dose, quem pode tomar essas doses? Pessoas com 32 anos ou mais. É isso mesmo, só isso. Não tem mais isso, não tem mais dose. O que veio é isso. Se o Ministério da Saúde tivesse mandado mais, nós estaríamos aplicando mais vacinas. Estamos praticamente, desde segunda-feira, sem aplicar a primeira dose. O prefeito reforçou ainda a importância da segunda dose e pediu que a população fique atenta para completar sua imunização. O número de pessoas que ainda não fez a segunda dose, apesar de já estar no prazo, tem crescido cada vez mais. Agora, o que nos preocupa mesmo, né, secretária Sena, é que nós temos as pessoas que tomaram vacina até dia 20 de maio e já chegou a vez de tomar a segunda dose e ainda não compareceram. Não adiantou você tomar a primeira dose e não tomar agora a segunda dose. São 1.500 pessoas e você deve urgentemente procurar a unidade de saúde mais próxima e tomar esta segunda dose, porque senão perde o efeito. Perdeu a primeira dose porque não tomou a segunda dose. Segundo o secretário de Saúde do município, a aplicação da segunda dose é essencial para garantir a imunização contra o coronavírus. É isso, uma preocupação muito grande. Se sabe que quando não se faz o reforço, não se faz a segunda dose, a imunização não está completa. Portanto, está se acompanhando aí pelo mundo afora uma possibilidade, né, de uma variante. Então, temos que estar protegidos com a segunda dose, e isso é urgente. A seguir, Prefeitura de Criciúma organiza ofertas de emprego na região. O governo federal pretende reestruturar os programas sociais e torná-los um só. Também está previsto o aumento no valor do Bolsa Família. Esse assunto foi discutido na última quarta-feira em Brasília pelos ministros da Cidadania e da Economia. A repórter Camila Xavier tem as informações.
O benefício do Bolsa Família deve ter um aumento de cerca de 50%. O reajuste deve ocorrer a partir de novembro, mês que serão creditados os últimos pagamentos do auxílio emergencial. A declaração foi dada nesta quarta-feira pelos ministros da Cidadania, João Roma, e da Economia, Paulo Guedes. Sem confirmar valores, Roma disse que a meta é atingir um valor próximo ao proposto pelo presidente Jair Bolsonaro. Hoje, o Bolsa Família paga em média R$ 188 aos seus beneficiários. Com o reajuste, o valor deve subir para cerca de R$ 300. O titular do Ministério da Cidadania deixou claro que vai depender de entendimentos com a área econômica. Nesse primeiro momento, devem ser promovidas mudanças operacionais para o funcionamento do novo programa. O governo pretende unificar, além do Bolsa Família, o Programa Nacional de Aquisição de Alimentos e iniciativas de capacitação e microcrédito. O ministro Paulo Guedes ressaltou que o novo programa será custeado com recursos já disponíveis no orçamento. E os programas sociais desenhados pelo ministro João Roma estão inteiramente dentro dessa filosofia do teto, da responsabilidade fiscal, e é isso que está indo para o orçamento. A reforma tributária proposta pelo governo deve promover distribuição de renda ao cobrar imposto sobre os dividendos das empresas. Já a reforma do imposto de renda prevê o pagamento de 20% sobre o valor distribuído por empresas aos acionistas, mas as empresas que aderirem ao Simples Nacional devem ficar de fora desta regra. A previsão é que a medida provisória que reformulará o programa social do governo seja encaminhada ao Congresso Nacional na segunda semana de agosto. A reforma tributária, da mesma forma, a filosofia é justamente há 25 anos os cidadãos mais ricos do Brasil não pagavam o imposto de renda sobre dividendos, lucros e dividendos. Então, nós justamente colocamos esse imposto. A alegação dos super ricos era justamente que não, já pagamos pelas empresas. E nós então respondemos, não queremos que as empresas paguem. Nós queremos, ao contrário, reduzir a tributação das empresas. Então, a tributação das empresas cai de 34% para 24% já. Quer dizer, nós chegamos à média da OCDE, que é em torno de 23, 24%. O Brasil se moderniza, então, dizendo, olha, as empresas no Brasil vão pagar o que pagam no mundo inteiro. Para este segundo semestre, além das reformas tributária e administrativa, são prioridades do governo a privatização dos Correios e a reforma do sistema eleitoral com a PEC do voto impresso. O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, declarou nesta quarta-feira em suas redes sociais que na primeira semana após o recesso parlamentar fará a votação da primeira etapa da reforma tributária, que define as novas regras para o imposto de renda. A retomada dos trabalhos no Congresso Nacional está marcada para o dia 2 de agosto. Segundo Lira, a Câmara vai analisar também o projeto de privatização dos Correios. Caberá aos parlamentares definir o modelo de privatização da estatal e estabelecer se o Sistema Nacional de Serviços Postais poderá ser explorado em regime privado. A reforma administrativa é um pouco mais complexa, porque implica na alteração da Constituição, em especial nas disposições sobre servidores, empregados públicos e também modifica a organização administrativa do Estado. Porém, ela ainda precisa ser analisada por uma comissão especial. Já a reforma do sistema eleitoral tramita por meio da proposta de emenda à Constituição. O principal ponto do texto é o que torna o voto impresso obrigatório. O texto ainda precisa ser votado pela comissão especial, que vai analisar o tema. A previsão, segundo o presidente da Câmara, é que o relatório seja votado pelo plenário a partir do dia 4 de agosto. A Secretaria de Assistência Social de Criciúma vai realizar uma nova ação para oferta de vagas de emprego. Com parceria da Prefeitura, uma empresa do ramo têxtil vai realizar no próximo mês uma série de entrevistas de emprego. São 104 vagas disponíveis para trabalhar em 8 setores na empresa. A ação vai ocorrer no dia 14 de agosto, na Praça Nereu Ramos, das 8 horas da manhã até as 2 horas da tarde. No local, o setor de recursos humanos da empresa vai entrevistar os candidatos. A equipe da Secretaria de Assistência Social do município vai organizar as filas, dar orientações e isolar o local das entrevistas para que não haja aglomeração.
São 25 vagas para trabalhar no setor de lavanderia, 25 para acabamento, 17 para passadora, 15 para expedição, 12 para revisão de peças, 8 para recuperação de peças, 5 para corte e 1 vaga para manutenção predial. As vagas são para ambos os gêneros e não é necessário ter experiência na área. O Informe Região vai ficando por aqui. Eu te convido a nos acompanhar nas redes sociais. Nosso Facebook é o facebook.com/TV Primavera e o nosso Instagram, @TV Primavera. Uma boa tarde para você e até amanhã.